Bom dia, bem-vindos à Casa Pagã para a nossa segunda mesa do dia, o luto na literatura, escrever a ausência, com Natália Timmerman, Júlia Codo, Marina Lima e Fernando Rinaldi. Natália Timmerman é médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. É autora de Desterros, História de um Hospital-Prisão, editora Elefante e editora Todavia, acerca do seu trabalho como psiquiatra em um hospital penitenciário. O seu óculos não funciona tão bem para mim quanto o meu, mas eu vou tentar. Da coletânea de contos Rachaduras, editora Quelônio, indicado ao Prêmio Jabuti, e dos romances Copo Vazio e As Pequenas Chances, ambos pela editora Todavia. Em 2025, foi selecionada para a residência literária Arte... Onde é isso? Arte... Artomai em Ghent. Obrigado. Júlia Codo nasceu em São Paulo em 1983, é formada em Letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Editoração e Jornalismo Cultural pela Universidade de Roma. É editora, escritora, roteirista e tradutora. Em 2019, foi uma das selecionadas para a antologia Leia Mulheres, editora Jandaíra. É autora do volume de contos Você Não Vai Dizer Nada, editora Nós 2021, e do romance Caderno de Ossos, Companhia das Letras 2025. Marina Lima é autora do livro de contos Entre a Memória e o Delírio, editora Patuá 2021, e Notas da Mamãe Morrente, seu segundo livro e primeiro romance. É um livro de autoficção publicado pela editora Reformatória, tá ali, né? Livro delas aqui, todos aqui, hoje. Parei aonde mesmo? Deixa eu ver. Formada em Direito e Comunicação Social, trabalhou em produções audiovisuais no Brasil, na Itália e na Bélgica e Inglaterra em diferentes funções, até se tornar roteirista de televisão e cinema, podcast e publicidade. Já quis ser advogada, juíza e diplomata, e sempre quis ser mãe. Caramba, hein? Que desgosto para teus pais. Fernando Rinaldi nasceu em São Paulo e é formado em Relações Internacionais pela PUC e Letras pela USP. É mestre pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, onde realizou uma pesquisa sobre a obra do escritor português Virgílio Ferreira. No mercado editorial desde 2012, trabalha há mais de 7 anos com o licenciamento de obras nacionais para tradução e para adaptação em outros formatos na editora Companhia das Letras. De 2019 a 2020, cursou a pós-graduação Formação de Escritores do Instituto Vera Cruz, na qual desenvolveu o romance Dueto dos Ausentes, publicado pela editora Reformatória em 2023, que nos dá muito orgulho. Boa mesa para vocês todos. Bom dia, tudo bem? Eu confesso que quando eu estava chegando aqui na Casa Pagã e vi essa multidão, eu pensei, quem é o famoso que está lá dentro? Eu fui entrando pela multidão e vocês estão aqui pela gente, olha só. Bom, como vocês já devem saber, ou talvez não saibam, aqui na Casa Pagã não existe a figura de um mediador ou de um moderador. A gente vai... É um papo nosso, de nós quatro, eu e essas 3 autoras maravilhosas, mas o Marcelo me deu essa função de dar uma direcionada na conversa, caso seja preciso, acho que não vai precisar, mas sabem o programa Saia Justa? Eu vou ser tipo a Mônica Waldvogel ou a Eliana, como vocês acharem melhor. Enfim... Enfim, esse tema é um tema que dá muito pano pra manga, mas eu queria jogar uma pergunta aqui para nós todos respondermos. Eu tenho visto muitas mesas de debate sobre livros que falam de luto, e isso fazem listas de livros sobre luto,
E então eu sempre me pego pensando, será que os livros sobre luto começaram a ganhar outra cara agora? Será que a gente está olhando para esses livros de uma outra forma na nossa época? Livros sobre luto sempre existiram. Luto é um tema como amor, traição, enfim. Mas eu tenho percebido um olhar dos leitores, um olhar da crítica, dos curadores para esse tema e agrupando autores com livros muito diferentes como os nossos para debater esse tema. O que vocês acham sobre isso? Quer começar, Nath? Wes. Bom dia. Nossa, uma alegria ver essa casa cheia, abarrotada, gente sentada na escada, no chão. E é sempre uma surpresa. Acho que já começando a te responder, como tem interesse por esse tema, né, do luto. E aí a gente pensa, nossa, ia falar sábado, realmente eu tô fora do tempo. Para ti enfim, nessa sexta-feira ensolarada, todo mundo veio aqui para escutar falar de um tema que na teoria é tão pesado. Só que eu acho que falar da morte é falar sobre a vida, né? E é só porque existe a morte que a gente dança, que a gente sorri, que a gente tem momentos de alegria. Eu acho que é porque eles acabam. E porque o fato de que a gente vai morrer um dia não quer dizer só isso, que a gente vai morrer um dia. Quer dizer que a gente tem limites. E isso se coloca na nossa vida cotidianamente, né? E sobre essa escrita, esse interesse pela escrita do luto, eu acho que ele vem... e aí são vários tipos de luto. Acho que a composição da nossa mesa, ela mostra essa diversidade, né? Mas eu lembro que uma vez eu até escrevi um texto sobre uma profusão de livros sobre lutos de filhos, e não necessariamente pela morte, até pelo desaparecimento. Helena Ferrante, por exemplo, ou a morte de filhos que já nasceram, filhos que ainda não nasceram, e também de pais. E eu entendo isso como um diálogo não só literal com o momento específico, biográfico de cada pessoa, mas com o nosso momento coletivamente mesmo. Um momento, assim, acho que todo livro que fala da morte do pai está falando de uma ruptura com a tradição, eu acho. Assim como todo filho que fala da morte de um filho está falando da impossibilidade do futuro. E acho que a gente está nesse momento histórico, coletivamente. A gente não sabe direito o que fazer com o que nos foi legado e não nos serve mais. O que a gente vai fazer com isso? E isso é um embate que a gente vê todos os dias das mais diversas formas. Com tecnologia, com guerra, com, enfim, polarização. Oi? Exatamente, inteligência artificial. E o futuro, a gente sabe que nosso futuro está condenado, né? E o que a gente faz com isso? Então, acho que escrever sobre o luto ainda que os livros sejam também individuais, acho que tem esse caráter mais amplo. Acho que é um jeito de falar não só das biografias, quando são de autoficção, ou enfim, das vidas desses personagens, mas também do nosso lugar no nosso tempo. Eu concordo. Oi, gente, bom dia, obrigada pela presença. Eu acho que é uma tentativa, quando você está escrevendo sobre luto, de elaborar, né? É uma falta de sentido, eu acho que a morte é uma... Eu nunca entendi, assim, a morte. Até hoje, ainda... Nossa, eu lembro de criança sentir muita angústia com a ideia da morte, e até hoje acho que eu ainda não superei. Então, eu acho que a gente escrevendo, a gente vai, de alguma forma, elaborando a própria possibilidade de morte ou luto. No caso, acho que o meu livro é um pouco diferente, mas acho que no caso da Nath, que escreveu sobre pai e tal. E essa busca que a gente tem de ler também é um pouco uma forma de lidar com essa falta de sentido e de dar de alguma forma, você criar um sentido, você construir um sentido
para você a respeito da morte, e eu acho que é por isso que tem tanto interesse, né, em livros sobre luto. É também outra forma de elaborar, né? No caso do meu livro, a ausência de sentido ela está muito forte, principalmente porque é um luto negado. Meu livro, para quem não sabe, ela fala de uma mulher que chega ao Brasil depois de muitos anos morando fora e ela encontra na casa do avô cadernos que foram de uma tia que desapareceu, que ela nunca conheceu, desapareceu nos anos 70, e cujos ossos eles podem estar ou não, né, numa vala que foi descoberta em Perus nos anos 90, com mais de 1.000 ossadas. E até hoje, essas pessoas, os familiares, eles estão ainda numa luta, porque foram mais de 30 anos, com apenas 5 pessoas identificadas. Então, é uma grande busca por poder fazer, porque o ritual do enterro, né, do velório, tem um valor simbólico, que é você construir aos poucos aquele sentido e aceitar a morte. E aí eu acho que essas famílias, elas ficam sem, né, o luto, sem poder elaborar e ritualizar e poder seguir em frente. Então fica como se fosse uma falta, um buraco eterno, né? Então o livro fala um pouco sobre isso. Então na verdade, o meu livro é um livro que fala mais sobre não trabalhar o luto, né? Mas eu acho que, no geral, a gente busca livros sobre luto para tentar dar um sentido para isso. Olá, bom dia. Obrigada. O meu nome é Marina. O meu livro é sobre a orfandade às avessas, né? Sobre a minha experiência com a morte do meu filho, com apenas 3 anos de vida, depois de 1 ano e 7 meses de um adoecimento gravíssimo, em que, durante esse longo período, né, que a Ana Cláudia Quintana Arantes chama de luto antecipatório, em que a gente flerta com a morte diariamente, ele veio a falecer. E nos 6 meses sucessivos à morte dele, eu escrevi obsessivamente, por uma necessidade que eu não sei de onde vinha, né, de registrar cada detalhe dessa terminalidade, esses momentos que me assombravam, esse trauma absurdo, né, dos momentos finais ali de uma rotina de um hospital. E eu tinha essa necessidade de registrar, sem ter essa dimensão coletiva, né, de como uma experiência de luto, de morte, faz parte da experiência humana, né, e depois eu fui ter a compreensão mais para frente da alteridade, de o quanto a minha experiência individual, eu não era, né, eu consegui extrapolar essa fase da raiva, né, dessa revolta com Deus por ter me feito passar por uma experiência tão excruciante como essa. E quando eu tive essa dimensão coletiva, isso foi a principal coisa assim, que me salvou. A literatura, obviamente, era um dos instrumentos que faziam parte da minha rede de apoio, né, para me ajudar a elaborar esse luto. Mas somente quando eu descobri, né, que a minha dor se inseria num coletivo, numa dor compartilhada com tantas pessoas, é que eu consegui elaborar, né, superar, acho que não é a palavra propriamente correta, mas elaborar e aceitar e ressignificar essa experiência tão avassaladora. E o que me ajudou muito, né, foi o trabalho voluntário. Eu consegui entender, ali vendo, né, outras realidades na prática, de que a minha experiência não é única, e enfim, de dor. Então eu acredito que essa dimensão coletiva é fundamental, assim, pra gente entender, e acho que é isso que nos irmana, né? Então colocar esse livro, publicar esse livro foi importante nesse sentido, de trazer a minha experiência, né, compartilhar com outras pessoas. E nessa busca, né, eu escrevi obsessivamente nesses 6 meses mais agudos do luto, e não tinha interesse em procurar ficções, né, sobre isso. Não foi. Desculpa, eu vou falar mais alto, então. E nesses 6 meses agudos do luto em que eu escrevia, né, eu tinha interesse em buscar explicações sobre como o luto funciona no cérebro, né? Então eu busquei ler psiquiatras e psicanalistas, neurocientistas que falavam sobre luto. E só depois que eu
escrevi, quando eu consegui terminar essa fase mais aguda, quando eu consegui jogar as cinzas dele no mar, é que eu fui buscar ficções e tinha muito pouca coisa sobre o luto, né, materno, né? Então, e daí eu também achei importante por isso compartilhar esse relato, porque é mais difícil, né? A gente ter experiências assim dessa inversão, né, do curso da vida, que é o que o Machado de Assis chamava de orfandade às avessas. A gente costuma falar muito em elaboração do luto, né? Essa palavra elaborar. E talvez venha um pouco da psicanálise, tem aquele texto clássico do Freud, Luto e Melancolia, em que ele faz essa diferenciação entre o luto e a melancolia, como o luto precisa dessa elaboração para chegar supostamente a um outro momento. Mas, no meu caso, por exemplo, meu romance Dueto dos Ausentes, ele é totalmente ficcional. E enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu nunca pensei que eu estaria falando sobre luto. O livro começa com a morte de um filho, o pai narrando que o filho morreu há 56 dias. E, curiosamente, o filho morreu no dia da eleição do Bolsonaro. E o pai, ele está nesse momento de luto, está vivendo esse contato com uma ausência e precisa começar a falar sobre ela. E quando ele fala sobre ela, ele começa a pensar que aquela morte não teria sido um acidente. Ele morreu num acidente de carro, mas o pai começa a achar que a morte não teria sido um acidente, teria sido provocada pelo próprio filho. E a partir daí ele cria uma história para o filho, que é uma ficção dentro da ficção, de um filho que não tem um pai. Então, nessa ficção que o pai cria, o filho também vive uma ausência, que é uma ausência paterna. E esse filho criado vai criar um pai. Então a gente faz todo um círculo ficcional em que o livro do pai e o livro do filho, de alguma forma, se abraçam a partir dessas ausências. Então, acho que uma palavra importante aqui, além do luto, é a ausência, né? A gente fala de diferentes tipos de ausência, a ausência do pai, a ausência da tia, que a protagonista nunca conheceu, do corpo, e a ausência do filho, depois de todo esse processo, né, de luto antecipado. Acho que seria bacana a gente falar da ausência como uma mola propulsora das narrativas, que eu acho que a própria linguagem, ela é feita não só de palavras, mas de silêncios, e os silêncios que dizem às vezes mais do que as palavras. Então, toda a nossa linguagem, de alguma forma, está permeada de ausências, nos não ditos. E numa narrativa, seja ela ficcional ou mais autoficcional, autobiográfica, existe um ponto de partida que é falar de algo que não está mais ali, seja do passado ou de alguém. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que, assim, essa ideia, para mim, da ausência, para eu dar conta de contar essa história, que era uma história que realmente a personagem, a narradora, é um pouco protagonista, mas a protagonista mesmo é uma pessoa que não está, que é a tia que desapareceu. Então, um pouco para dar conta, e como na família existe um silêncio a respeito da morte dessa pessoa, do desaparecimento, ninguém quer falar sobre isso. Na verdade, assim, tem uma história que o avô se nega a falar, não quer mesmo, quer passar por cima e seguir para o futuro e não ficar muito remoendo o passado. Mas no momento ele está com Alzheimer, mas ele sempre teve essa negativa. A mãe dela buscou muito a irmã, queria falar sobre isso, mas também está num momento de exaustão e também não quer mais falar, já desistiu, já está num momento de desistência.
E existem muitos tabus em relação ao desaparecimento dela e muitos silêncios na casa. Então, a narradora, ela está contando uma história que ela não conhece, de uma pessoa que ela não sabe nada, ou quase nada a respeito. Então, a forma que eu escolhi para contar, para dar conta disso, é um pouco a fragmentação, porque são vários, como se fossem bloquinhos de textos, com memórias, tem sonhos, tem buscas que ela faz na internet, e momentos do presente, como se ela fosse também ela está contando essa história que ela não conhece, então, como se ela fosse juntando peças, ou, sei lá, pedacinhos, restos arqueológicos, né? Um livro que fala bastante de arqueologia, vestígios, para tentar dar um sentido. Então, como se fosse um quebra-cabeças mesmo, uma colagenzinha que ela vai tentando descobrir, e ela mesma tem uma narradora titubeante, né? Ela hesita em contar essa história, porque ela não sabe direito do que história que ela está contando, do que ela está falando. Então, esse é o modo que eu escolhi para narrar, e que foi gerado justamente pela ausência, né? Então, pela ausência dessa personagem. E foi a minha tentativa de dar conta de contar essa história, e de modo que essa forma do livro mostrasse um pouco o conteúdo. Outro modo é a presença de vários buracos, que além do buraco da vala de Perus, tem um buraco que se abre na garagem da família, que é uma casa bem decadente. Tem buracos negros que também aparecem durante o livro. Então, esse buraco também é um pouco dessa falta, né? Então, eu fui trabalhando a ausência, o desaparecimento, a ausência do corpo dessas formas, para tentar, enfim, gerar esse efeito no leitor, assim. Te escutando falar, Fernando, sobre a relação da linguagem com a ausência, eu diria, não só ausência, mas falta. A ausência parece uma coisa assim, chamada, né? Tô ausente. Não tem e eu acho que tem uma força nessa falta de ímpeto da palavra ausência, como se fosse sabe, uma música que você tá ouvindo, que você quer aumentar o volume, mas você não aumenta? Acho que a palavra ausência é isso, assim. Ela não... Uma espécie de dever ser presença. Isso. Tem essa ideia de dever ser antes, né? Sim, mas também é uma palavra que comove justamente porque ela não grita, né? A falta talvez grite mais. E eu acho que a linguagem, a ausência está na linguagem não só, como você falou, nas lacunas, nos silêncios. Eu acho que a linguagem, ela nasce da falta. Aí eu acho que não da ausência. Enfim, a gente fala porque a gente precisa de algo que não está. E é daí que surge o nosso gesto, assim, as nossas palavras todas. E aí, claro, isso se desdobra na literatura, né? Que também fala dessa falta, dessa ausência. Acho que no meu livro, acho que é falta mais que ausência, né? Porque tá falando justamente desse luto, né? E é um livro que eu escrevi, ele tem As Pequenas Chances, né? É um livro que ele é um livro de ficção construído com um material autobiográfico que é muito nítido, assim, né? E eu decidi escrever esse livro nessa falta. Foi a falta que me impeliu a escrever, e ele me veio como um bloco. Ele chegou para mim como uma ideia que era um bloco, e a escrita eu precisava dar passagem e a essa forma que se apresentou para mim depois que meu pai morreu. E é curioso, né? Eu sou uma pessoa que grifa todos os livros que lê, e acho que isso é uma forma de escrever enquanto lê. A gente está sempre escrevendo, mesmo quando está lendo. E quando meu pai estava morrendo,
eu não escrevia uma linha, eu não estava pensando em escrever aquilo. E eu não estava nem grifando os livros que eu lia. E eu tenho provas disso, porque outro dia eu peguei Morreste-me, que foi um livro que eu li no hospital, e não tinha nem o meu nome no livro. Assim, nada, não tinha um grifo. Eu li sem lápis, o que para mim é impensável. E aí, depois que ele morreu, me veio uma necessidade de escrever. E não era para elaborar. Era simplesmente porque não havia mais nada a se fazer. Ele morreu, não tenho mais o que fazer. Então eu vou escrever. E eu escrevi, ele morreu em março de 2019, e eu escrevi as 2 primeiras partes do livro em maio. Muito rápido, assim. E foi muito próximo dessa morte. Eu tava ainda vivendo aquele luto muito agudamente. E aí eu esperei, enfim, por várias circunstâncias que até acabaram entrando no livro, 3 anos. 3 anos para voltar a mexer nesse livro. Então, era como se eu fosse uma outra quando eu fui reler. E eu era outra mesmo, porque o meu luto, parte dele já tinha passado. E aí eu li aquilo e falei, nossa, que exagero, pareceu. E acho que não era exagero, né? Era uma dor muito aguda. E esse tempo foi importante para eu conseguir ver o que pertencia ao livro e o que pertencia a mim. Acho que esse tempo, eu sempre gosto de dar um tempo para escrever, para ser outra que lê. E esse tempo foram 3 anos, enfim. E acho que esse tempo também fala de uma ausência de mim. Da que escreveu. É como se eu já tivesse mudado, né? E foi a partir da minha própria ausência, enquanto uma enlutada, no momento do luto, que eu consegui tomar distância para entender aquilo como um livro, mais do que um desabafo. Eu acho que não tem nenhum problema escrever por desabafo, eu também faço isso. Mas eu queria que fosse literatura, então talvez eu precisasse desse tempo, dessa distância, dessa ausência de mim mesma para dar ao livro. Comigo aconteceu uma coisa parecida. O meu filho morreu em junho de 2023 e escrever também era a única forma de tê-lo comigo, assim, mantê-lo vivo. E eu escrevi por 6 meses também, assim, contando todos os detalhes desse luto tão agudo. E daí terminei esse processo, que era diário e muito intenso, em dezembro de 2023, 6 meses, né, nessa escrita de desabafo, essa necessidade de tentar mantê-lo ali, registrando minimamente cada detalhe, né, de tudo que aconteceu. E daí eu deixei esse texto decantando por um tempo, e daí nessas leituras que eu fiz, né, para tentar dissecar a estrutura do luto, que eu descobri essa psiquiatra que divide o luto em fases, né, ela se chama Elizabeth Kubler-Ross, e daí eu comecei a dividir os textos, eu tive a ideia de dividir os textos nessas fases do luto, que não são nítidas, e elas, né, pelo menos comigo, elas se sucediam assim todos os dias, né, sem uma ordem definida. Então eu dividi o espírito, assim, o sentimento que prevalecia em cada um dos textos que eu fui escrevendo nesses 6 meses, nas fases do luto, e chamei esses capítulos, né, dessas fases: negação, depressão, raiva, barganha e aceitação, de acordo com o sentimento que prevalecia nesses textos que eu escrevi nesses 6 meses sucessivos à morte do meu filho. E daí eu acrescentei outros 2 capítulos, que foram, né, durante o adoecimento dele, eu escrevia textos esporadicamente, com outra necessidade até de registrar, para depois, um dia, entender como eu era capaz de ter passado por essa rotina tão absurda que é a rotina de um hospital, né, quando é uma doença tão grave. Foram muitos meses ali dentro de um hospital. E durante o transplante, ele fez um transplante de medula, eu escrevi um diário do transplante. E esse diário eu transformei num capítulo, também reli, foi muito doloroso reler e ter esse distanciamento, né, do transplante. Então, eu, além desses 5 capítulos das divisões do luto, eu acrescentei um capítulo que eu chamei de A Esperança, que eram textos que eu tinha a esperança de que o tratamento fosse ser bem sucedido e ele fosse conseguir sobreviver.
Mas é engraçado, porque é curioso, né? Porque o Leon, o meu filho Leon, ele sempre me impeliu a escrever muito. E eu venho da escrita audiovisual e nunca me atrevi à literatura. Eu sempre achei que eu nunca fosse capaz de escrever com o lirismo, né, dos autores que eu mais admiro. Mas eu estava grávida e eu escrevi um semanário da maternidade que eu chamei de Semanário da Mamãe Nascente. E até por isso que o livro se chama Notas da Mamãe Morrente, porque eu queria registrar toda, né, a gestação ali semana a semana, para mostrar para ele, quando ele fosse grande, né, todas as minhas sensações durante a gestação. E quando eu tinha, né, uns capítulos, assim, umas sinopses, né, bem no esquema audiovisual de histórias que eu vivi no período em que eu morei na Europa, e eu tinha essas sinopses de algumas histórias meio malucas, assim, que eu vivi. Só que eu não tinha conhecimento de autoficção, assim, eu não tinha coragem de revelar essas histórias tal qual elas aconteceram de fato. Tanto que eu chamei esse primeiro livro de Entre a Memória e o Delírio, eu coloquei delírio, né? E eu escrevi durante a gestação, que foi justamente eu sentir esse impulso para escrever. E depois que eu escrevi o Notas da Mamãe Morrente, que eu fui pesquisar escritas, né, de autoficção, conheci os franceses, né, e mergulhei nessa literatura, Edouard Louis, Annie Ernaux, e especialmente Emmanuel Carrère, que hoje é a minha grande obsessão. Eu vi que eu tinha uma família literária e que eu podia encontrar uma literatura para mim também, e também, né, o Leon me deu esse presente, além de tantos outros, que foi entender que eu posso ter uma família literária, que eu nunca vou escrever com o lirismo de autores que eu julgava que aquilo fosse somente literatura, e hoje eu sei que tem um espaço para mim, então eu estou agora trabalhando em outros projetos de autoficção e mergulhando nisso, nessa literatura. Então, a presença né, dele na minha barriga me fez escrever, e a ausência me faz agora entender que tem um caminho para mim também na literatura que eu achei que nunca fosse possível. Foi interessante a Natália ter trazido a palavra falta, além da palavra ausência. Fico pensando que, no fundo, nós neuróticos somos todos seres faltantes. E se é possível elaborar o luto, a falta não é possível ser elaborada, porque ela é fundante. E nós somos a forma como lidamos com as nossas próprias faltas, né? E existe um território em que não é possível, às vezes, chegar com as palavras. A gente não sabe muito bem o que é a morte, a gente não sabe muito bem o que é o sexo, e esses territórios a gente tenta falar deles circundando, né? A gente não consegue acessar. E acho que nossa literatura faz um pouco isso de tensionar o dizível e o indizível. E às vezes a gente faz isso com um maior lastro da realidade, né? Você assumindo que é uma história que veio de você, a Natália também, e a Júlia com a história do Brasil. Então tem um lastro grande com a realidade. Mesmo com esse laço maior ou menor, enfim, a gente precisa escolher a forma como contar essas histórias. Não basta simplesmente transpor o que você viveu para o papel. Existe uma transposição ali que vai transformar aquilo em literatura. No meu caso, como eu falei, né, o pai se desdobra num filho ficcional, o filho ficcional cria um pai ficcional, e esse círculo vai se movendo, em que um é narrador de si mesmo e narrador do outro, né? Como aquela gravura do Escher chamada Mãos Desenhando, em que uma mão desenha a outra. E para eu fazer isso na literatura, eu tive que criar não só 2 vozes, mas 4. A voz do Hélio, né, que é o pai, a voz do Heitor, que é o filho, mas a voz do Hélio falando sobre o filho e a voz do filho falando sobre o pai. Foi um desafio criar diferentes estilos. E então eu pergunto para vocês, quais foram as escolhas formais que vocês tiveram que tomar
para contar as histórias que vocês queriam contar? Bom, eu falei um pouquinho das minhas escolhas, né, que eu acho que na outra, mas que era um pouco isso, né, narrar em... Tem espaços, tem buracos no livro, narrar em pedaços, em fragmentos, mas também isso que você falou do invisível, né, eu acho que está muito presente no livro também, porque eu acho que além da morte, que já é por si uma coisa horrível, eu acho que tem uma violência muito grande na forma que essa pessoa morreu, né, a tia. Então, tem tortura envolvida, tem ocultação de cadáver por parte do Estado brasileiro, né? Então, e para mim, falar essas coisas é muito difícil. E tá no campo do inenarrável mesmo. Não tem como você encontrar uma palavra ou palavras suficientes para descrever esse horror, porque se você for tentar, vai falhar. Você não vai conseguir. Nada é suficiente para narrar esse horror, né? Então eu acho que eu também fico um pouco circundando assim o horror, rodeando, com uma forma dessa narradora também não estar conseguindo falar direito sobre aquilo. Desculpa, não à toa tem um buraco negro. Tem um buraco negro. Que é muito representativo disso que você está falando. Sim. E aí tem pedaços de cenas que ela vai colocando ao longo do livro, que é uma parte da narrativa que é em terceira pessoa. Você fica, acho que o leitor a princípio fica sem entender o que é, que é a vida da Eva sendo narrada pequenos trechos, mas com muitas faltas, porque ela realmente não sabe, né? A narradora não sabe. Então é como se ela estivesse tentando reconstruir, não, mas ela inventa também uma vida para a tia dela. E um amigo uma vez me perguntou por que você não colocou mais sobre ela, não colocou mais ela na militância política, mais ela sendo presa, sendo torturada. Eu falei, primeiro porque eu queria deixar esses buracos mesmo, que é o jeito estilístico que eu encontrei para contar essa história. E por causa do inenarrável, assim, não tem como eu descrever o horror que é uma coisa dessa, assim, uma tortura. Eu não seria capaz, seria insuficiente para descrever o horror. Então fica muito assim na hesitação. A imagem aparece assim, mas é muito tangencialmente, sem entrar. Que é também uma maneira que eu pensei do leitor sentir que isso não é possível, é tão horrível que não vai aparecer assim no livro. A gente vai sentir sem que seja preciso dizer, sem que seja possível dizer, né? Acho que as grandes escolhas que a gente tem que fazer para escrever são as escolhas formais, né? Isso que faz com que o texto seja literário. E, no meu caso, como contar essa história de um pai que morreu. E eu entendi que eu tinha uma história quando minha irmã me ofereceu a história dela diante da morte do nosso pai. E é curioso, né? Muita gente chama As Pequenas Chances, que é o livro do qual eu tô falando, de autoficção, mas a parte mais baseada na realidade, entre aspas, é a parte da minha irmã, que é escrita em terceira pessoa, que é o registro menos autobiográfico, autoficcional possível. Porque, justamente, a Natália que narra é uma Natália do livro que não sou eu. Temos diferenças. A diferença maior é que essa Natália tem a palavra do livro, eu não tinha quando eu vivi aquilo. Essa Natália não poderia falar a experiência da irmã, porque o que aconteceu? Minha irmã, isso aconteceu mesmo. Quando o nosso pai foi internado, e a gente sabia que ele não ia sair da internação, a minha irmã, que é engenheira naval, ela estava embarcada a 300 quilômetros da costa de Camarões. E aí eu liguei para ela e falei, Gabi, volta, você precisa voltar.
Ela, não, mas eu falei com o papai, ele tava bem. Eu falei, não, volta. E aí, a gente tá falando o tempo todo da ausência, mas escrever o Desterros, que eu tô vendo aqui na minha frente também, e escrever esse livro me mostra muito o quanto a escrita é tornar presença, o que tá ausente. Por quê? Porque nesse processo de escrita, por exemplo, da vivência da minha irmã, para chegar nessa longa viagem, para chegar no hospital a tempo ou não, não vou dizer se ela chegou ou não, e, por exemplo, quando eu escrevi o Desterros, que é a história de principalmente a história de uma angolana que foi presa por tráfico internacional de drogas, posso depois, se der, falar mais dela, eu percebi o quanto eu não sabia de muita coisa. E escrever nos faz ter que saber. Ou inventar, ou ir atrás, pesquisar, né? A gente precisa, para sustentar uma história, a gente precisa de muito mais detalhes do que para sustentar uma relação com alguém. E isso eu entendi já escrevendo esses textos que eu escrevi enquanto psiquiatra, e eu percebi o quanto a narrativa psiquiátrica ela é pobre em detalhes. Porque eu falei, bom, enfim, esse texto surgiu no mestrado, e quando eu falo, não, agora você pode, não é mais um mestrado, você pode inventar. E aí quando eu fui tentar inventar, eu percebi, nossa, eu realmente não sei de várias coisas, eu não sei como era a casa dela, eu não sei que roupa ela usava, não sei como ela chamava a filha. E isso é que vai sustentar uma história. Assim como eu não sabia como era a cabine do navio onde minha irmã estava. Nunca tinha perguntado para ela. E foi só porque eu escrevi que eu cheguei muito perto. Eu não sabia que ela tinha tentado comer uma maçã e não tinha conseguido. Eu não sabia que ela tinha se ajoelhado de tanto chorar quando ela foi falar pro capitão que ela ia ter que ir embora do navio. Eu não sabia de nada disso. Então, escrever a ausência é se tornar muito próximo de uma presença impossível, né? Mas é ir atrás, é a busca justamente dessa presença, né? Então, acho que é muito... eu sempre me surpreendo com isso, né? E assim, eu tô falando tanto de ficção quanto de não ficção. A gente precisa desses detalhes. A gente precisa, enfim... E mesmo... o livro da Anege Sinot, que falou ontem na programação principal da Flip, né? Ela teve que fazer opções muito drásticas. Como eu vou contar essa história, né? Como eu vou abrir essa história? Como que... E aí o retrato, ela tenta... Enfim, e é isso que faz a literatura, né? Essas decisões que, na verdade, a gente... muitas vezes nem toma de antemão, a gente toma escrevendo, né? São decisões que vão sendo, enfim, a gente vai dando passagem para elas, parece, né? No processo de escrita. Acho que complementando o que você está falando, é confiar ali nesse fluxo, nesse processo, né? Invisível ali da leitura. E eu tinha, obviamente, a escolha formal, que era uma escrita em primeira pessoa, que era, né, obviamente, a minha experiência. Eu tive que ter esse tempo para editar, cortar muita coisa para não me repetir nesses textos principais ali dessa fase aguda de depressão, né, de tristeza, e depois, né, desse período em que eu decantei o livro e fui ler autores de autoficção, que eu vi a coragem deles em falarem, né, contarem episódios não tão laudatórios da vida deles, que eu tive coragem também de mergulhar e ir ali escrever outros textos sobre escolhas das quais eu não me orgulho tanto e que eu tive que me perdoar, né, que eu fiz na vida, como, por exemplo, e confessar essas escolhas, que isso tudo tá ali no livro, como, por exemplo, ter feito um aborto antes e eu me culpar de falar, nossa, será que é porque eu escolhi não ter um filho antes que eu tô recebendo essa punição, né, de perder um filho que eu escolhi ter. E tive coragem para contar essas coisas, e principalmente o meu desespero por não achar que eu não pudesse encontrar um parceiro para formar uma família, e eu arriscar e conseguir engravidar do meu ex-namorado, né, e ter esse filho, assim. Então foram coisas sobre as quais eu refleti e
graças a essa pesquisa mais profunda sobre autoficção, que era uma coisa que eu não tinha acesso antes, né, de viver essa experiência. Então foi uma escolha consciente disso, né, e hoje eu estou trabalhando nesses instrumentos de autoficção, porque eu encontrei finalmente uma família literária para chamar de minha. E é isso. E você também teve uma escolha da estrutura. Você, sim, a escolha a partir das fases do luto, você escolheu estruturar seu livro dessa maneira, né? Então isso também foi uma escolha. Você poderia organizar os capítulos de outra maneira. Eu, ouvindo vocês três falarem, acho que a Nath já tocou um pouco nesse ponto, mas as narrativas do luto também são uma espécie de luta pela memória, né? E nessa luta pela memória sempre entra um campo da imaginação, né? O que a gente preenche, o que a gente não, daquilo que a gente não sabe, o que a gente tem que ir atrás para pesquisar, mas a gente sempre preenche com a imaginação, não tem como, né? Então, você pode descobrir que sua irmã não conseguiu comer a maçã, mas você vai ter que imaginar a maçã, enfim, uma série de coisas. E no meu romance, né, nesse jogo narrativo que eu faço, quando o Hélio, né, quer dizer, o Heitor, né, que é o filho, está sendo narrado pelo pai, ele perde um H. Então fica um Heitor sem H. E quando o Hélio, o pai, está sendo narrado pelo filho, ele também perde um H. Isso faz uma diferenciação daquilo que teoricamente é real e daquilo que teoricamente é ficção, mas no fundo tudo acaba se misturando. Por quê? Porque se eu falo Hélio, vocês não vão saber se é com H ou não. Só na escrita vocês vão ver essa marca de uma letra cuja ausência não é percebida na fala. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa conjugação entre memória e imaginação nessas narrativas do luto. Acho que vocês já falaram um pouco, mas se vocês tiverem algo a acrescentar. Bom, o meu livro ele não é autoficcional. Muita gente me pergunta se é autoficcional, muita gente acha, né? Ele é ficcional, embora ele esteja muito fincado na realidade, no sentido da história do Brasil, né? Na história, a Vala de Perus, a história da Vala de Perus é real, a história da ditadura militar. O momento da narrativa no presente do livro, que são os anos 2019 e 2020, também tem uma série de acontecimentos reais, né? Só que a história da família, ela é mais ou menos... ela é ficcional. Mas, assim, tem algumas memórias de infância que eu emprestei, que são minhas. Ou mais ou menos minhas, né? Eu vim de uma família também de militantes políticos. Não existe uma história trágica na minha família como essa que eu conto no livro. Mas eu tenho muitas memórias de infância de viver numa família onde se falava muito de política, se falava muito de ditadura militar, que era uma coisa da minha geração não tinha vivido. Então eu ficava escutando sem entender direito, tentando descobrir o que eram aquelas palavras, tortura, tentando descobrir o que era bom, o que era errado, o que era certo, naquela visão da criança. E então eu pegava assim, quando estava escrevendo, eu pegava trechos de algumas memórias que eu tinha de infância e preenchia com muita invenção, né? Então eu me dei essa liberdade, até porque a história não era real, a história principal das personagens. Mas eu acho curioso falar que eu acho bem interessante você pensar que quando você está contando uma história que é biográfica, estou contando uma história real, estou contando aqui a minha história. É impressionante como a gente vai inventar também. A gente vai preencher as lacunas, porque a nossa memória está cheia de lacunas, a gente preenche sem perceber. Então, a memória é um pouco uma narrativa inventada, duas pessoas que viveram a mesma cena vão narrar de formas diferentes. E, ao mesmo tempo, quando você
escreve uma narrativa totalmente ficcional, também é muito interessante como sempre acaba aparecendo coisa sua ali no meio. Então você não consegue... No fim, são coisas bastante parecidas, embora pareçam totalmente opostas, né? Mas acho que eu não sei se eu respondo essa pergunta. Perfeitamente. Bom, Escutando vocês, e a partir da pergunta do Fernando, eu lembrei de 2 episódios, assim, que falam muito, acho que, dessa relação entre memória e imaginação. O primeiro deles foi gravando o audiolivro de As Pequenas Chances, que saiu pela Supersônica, e eu tive a direção mais que luxuosa da Daniela Thomas, e ela... eu tinha gravado já o audiolivro do Copo Vazio, mas a não tinha, Daniela Thomas. E aí eu entendi, e foi uma grande sorte, porque eu comecei a gravar no dia seguinte a que eu tinha assistido a Fernanda Montenegro fazer aquela apresentação sobre a Simone de Beauvoir, que é uma leitura, né? E aí, quando a gente se encontrou, e a Daniela estava nesse dia, e quando a gente se encontrou no dia seguinte para gravar, ela falou: nossa, Natália, eu pensei o tempo todo em você, porque foi a melhor aula que você podia ter tido de interpretação de um texto. E aí, quando eu comecei a ler, ela falava: para. Você tem que imaginar o que você está lendo. Se você não imaginar o que você está lendo, isso não vai estar na sua voz. Quem ouvir não vai imaginar também. E aí eu entendi que você precisa estar muito concentrado nessa imaginação, mesmo quando você... Porque a gente pode muito ler as palavras e não imaginar. Mas ler imaginando é ler mesmo. Mesmo que seja algo seu. Você tem que imaginar o que você mesma viveu, que era aquilo. E eu percebi isso nessa experiência de gravar o audiolivro. Então, acho que isso também tem a ver com a memória. A gente imagina a nossa própria memória, constantemente. E o segundo exemplo, estou vendo aqui a Fernanda, que é minha colega, é psiquiatra e psicanalista, e eu, na residência, acho que a gente se conhece há muitos anos, né? Eu tive aula, e naquela época na residência eu tinha uma resistência à psicanálise, que hoje eu sei que é uma resistência, mas naquela época eu achava que era uma recusa, e eu ficava brava quando a minha professora falava que eu estava com resistência. Eu falava assim: gente, a psicanálise não dá saída pra gente. Se você não pode simplesmente não querer, quer dizer que é sempre uma relação com ela, assim, que coisa mais onipotente, né, da psicanálise. Enfim, mas eu acho que, enfim, dentro dessa lógica faz sentido mesmo. E olha que coisa, né? Era uma aula com a qual eu me degladiava, mas eu vou trazer, sei lá, isso foi em 2006, quase 20 anos depois, um exemplo que eu escutei nessa aula da Julieta, que foi minha professora, e que trouxe e eu acho bonito isso, como ela falou de um paciente dela que não pode nem sonhar, mas imagina se ele tá aí. Espero que ele não esteja. Se estiver aí, manifeste. Mas que é bonito também, porque ela falou de um paciente que deu para ela de presente, findo o processo de análise deles, acho que era, naquela época, não sei se era disco, fita, o CD gravado, nem sei mais qual que era a mídia, com muitas versões da música Yesterday, dos Beatles. E que aquilo significava o processo de análise, as muitas versões de ontem, do nosso ontem. Incrível isso. Né? Muito bonito, né? E acho que é isso, a análise, e é isso que a gente faz na nossa vida, para contar a nossa própria história, seja na análise, ou seja escrevendo, seja como a gente escolha. Fiquei até arrepiada falando, obrigada, Julieta e paciente da Julieta. E é uma história que me marcou tanto que, enfim, eu lembro dela nitidamente. Toda vez que escuto Yesterday, alguma das versões, eu lembro do paciente dela. E, enfim, e acho que é isso que a gente faz, a nossa relação com a imaginação e memória. Eu acho que a gente está o tempo todo imaginando o nosso próprio passado e assim, criando a nossa própria memória. Nesse livro, nenhum dos meus projetos audiovisuais, do monte de projetos que eu tenho na gaveta, projetos autorais que ainda não foram produzidos,
tem esse impulso, essa vontade de falar sobre mim, assim. Meu projeto mais ambicioso, maior, reconta a história dos arquétipos dos 12 deuses da mitologia grega. Imagina esses deuses todos num universo cyberpunk. É uma série com 5 temporadas e, enfim, os personagens vão chegando e morrendo e ao longo das temporadas, né? E eu fui até para Londres para tentar vender esse projeto, enfim. Então, esse exercício de fantasiar e de imaginar faz muito parte do meu dia a dia, né? Até essa experiência do Leon, né, da doença e da morte do meu filho, eu me considerava uma pessoa agnóstica e foi, assim, ele ter uma diarreia que culminou ali na paralisia dos rins e ele precisar entrar em hemodiálise de emergência. O pesadelo começou dessa forma, que eu comecei a rezar imediatamente, a pedir para todos os deuses e orixás, né, entidades. E depois disso, no processo do luto, eu fui fazer um grande mergulho, uma grande investigação religiosa. Frequentei várias religiões por períodos específicos e por bastante tempo. Hoje eu sou uma espiritualista, eu tenho... a religião hinduísta me ajudou muito, assim, eu tenho uma pesquisa, assim, com religiões orientais, budismo e hinduísmo especialmente. Também sou parcialmente adepta ao candomblé, tenho meu pai de santo, baiano, sou devota de Nossa Senhora Aparecida hoje. Então, assim, os exercícios de imaginação que eu fiz, todos. Assim, tem um altar em casa hoje, imagina, eu era muito agnóstica. Tem um altar em casa com várias entidades acendo vela, faço defumação da minha casa, várias coisas. E o meu exercício de imaginação no livro foi especulações, né, de conversas com Deus e questionando muitas vezes. Então fiz muito exercício disso, assim, e de diálogos também com o meu filho, né? Na Bhagavad Gita, que é esse livro um dos livros fundadores do hinduísmo, tem muito essa dicotomia entre o que é realidade e o que é ilusão, né, da perspectiva desse mundo material e de outro mundo, assim. Então, eu imaginei muito essas conversas, assim, com entidades que não estão nesse plano material, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Também gostei muito de estar aqui com vocês três, foi um papo ótimo. Se alguém quiser fazer uma pergunta muito rápida, acho que dá um tempo. O Marcelo não vai me deixar, mas eu vou ser rebelde. Bom, primeiro eu queria agradecer, porque compartilhar a história de um luto meu nome é Vanise, eu trabalho com isso. Compartilhar a história de um luto é uma forma de visitá-lo, e é doloroso, e aí chega a ser exaustivo, porque não necessariamente você estava pronta para isso hoje, então obrigada a vocês. Eu quero dizer que conheci tua obra hoje, mas tem vários pacientes e famílias que acessam o link da Natália para tentar encontrar uma explicação para o que eles estão vivendo. Então, a literatura termina trazendo isso, que é de nomear o que a experiência naquele momento não consegue fazer, né? Então, a minha pergunta para vocês passa por isso do que não é possível nomear da perda, né? E que mesmo você escrevendo livros e como é que vocês lidam com isso hoje, depois que está escrito? Assim, é um jeito de deixar vivo, assim. Eu quero muito que o Leon esteja vivo sempre, sabe? E o livro é uma dessas formas, né? Eu sempre vivo para sempre, sabe? Uma das formas, assim. E cada vez que alguém abrir esse livro, vai ele de uma forma, vai estar vivo. Bom, o meu livro é ficcional, né? Mas claro que foi bastante pesado para mim entrar em contato com toda a fase de pesquisa, né? Que foi entrar em contato com a vida dessas famílias que foram destroçadas e não puderam nem velar o corpo, né? Do ente querido.
Então, eu acho que é muito... Eu tentei colocar isso muito no campo do indizível, mesmo da falta, que a falta ficasse... Muita gente me falou que o livro é angustiante, mas eu acho que não tinha como não ser. E para mim, assim, o fato é muito foi difícil escrever, mas também acho que como eu mesma estava angustiada com o Brasil, que é um luto pelo Brasil também. Mesmo eu cutucando a ferida, eu me sentia melhor depois de escrever, porque eu sentia que não falar doía mais do que falar sobre isso, sabe? Não, o livro tá acabado, né? Mas a informação ela tá disponível. Quem quiser pesquisar, tá lá. O trabalho continua sendo feito pelo CAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Florense. Então a gente espera que outras pessoas sejam identificadas, né? Eu lembro, assim que o livro estava já escrito e prestes a ser lançado, acho que pensando nessa escrita, enfim, como elaboração, ou toda vez que a gente acessa isso, acessar de novo tudo do luto, não tudo, né, mas uma parte dele, eu lembro que eu fui, um pouco antes do lançamento, eu fui numa... abertura de uma mostra de cinema bem perto de onde meu pai morava. E aí eu tava lá na plateia e o filme ia começar, e aí me veio um ímpeto, eu falei assim, nossa, não avisei meu pai que eu ia estar aqui, peguei o telefone pra ligar pra ele, pra avisar, mandar uma mensagem. Aí eu falei, meu Deus, já fazia 4 anos que ele tinha morrido. Então acho que, de fato, escrever e falar, pra mim não ajuda a passar. Mas não necessariamente eu quero que passe, né? Acho que tem uma parte minha que quer que passe e uma parte minha que não quer. No Luto e Melancolia, do Freud, eu reli esses tempos para escrever uma apresentação para uma edição nova que vai sair. E aí eu me surpreendi, porque eu não tinha relido depois de escrever As Pequenas Chances, depois de viver o luto do meu pai. E eu falei assim, gente, ele fala muito mais de melancolia que do luto. Ele não fala quase do luto. E eu fiquei muito surpresa com isso, até um pouco frustrada. E ele fala, assim, do luto como se fosse algo até fácil. O luto, assim, é doloroso, mas o luto vai lá, ele não detalha, assim, como se fosse algo que todo mundo soubesse. O luto bem trabalhado, ele, enfim, ele passa e depois a pessoa volta. Eu não vou saber agora reproduzir exatamente. E aí eu até pensei, como é que eu vou escrever esse texto? E eu estava conversando com uns amigos psicanalistas e um amigo, o Rodrigo Alencar, ele me deu de presente. Aí falou assim, mas o Freud, depois que ele perdeu a filha, ele falou do luto de uma forma diferente. Ele falou que ele tem... Eu queria estar com a frase aqui, talvez se o Fernando falar, eu procuro a frase para ler para vocês, mas ele fala algo como, eu não quero que passe. O luto mesmo, depois que ele perdeu a filha, ele viu que aquilo que ele tinha falado no Luto e Melancolia, ok, até podia ser verdade, mas ele não tinha chegado no todo, o próprio Freud, né, no todo do luto. Então, que é uma obra, enfim, que vai se escrevendo ao longo do tempo, que vai se... É uma obra que não é fixa, né. Então, e acho que assim como os nossos livros também, né, acho que eles também têm algo de uma perpetuação da dor mesmo, assim, como uma postura ética, que de uma... Sim, acho que uma parte passa, mas uma parte não passa, e não é para passar mesmo, assim, tem algo que tá transformado para sempre, né, e acho que os livros, eles dizem, Uma perna, né? sim, acho que... Acho que a gente vai viver, pelo menos no meu caso, eu vou viver isso, pedaço, No começo eu me sentia culpada quando eu comecei eu sou muito simpática. Daí eu sorria pra alguém, cumprimentava alguém na rua, assim, eu falava, não, eu não sou mais isso, sabe? E até que eu comecei a naturalizar, não, eu sou assim, né? E quero ser assim, quero até honrar mais ainda a vida por ele, né? Porque eu fiquei no Peru agora 2 meses, quase,
E eu sempre tive medo de avião e sempre falava, ai, Deus, né, mesmo sendo agnóstica, se o avião for cair, por favor, que caia na volta, né, para pelo menos eu aproveitar a viagem, né, a viagem. Daí, depois que o Leão faleceu, a primeira vez que eu andei de avião, eu falei, ai, se cair não tem problema, eu vou reencontrá-lo, né, até essa necessidade de me aproximar da minha espiritualidade, de acreditar em Deus, para ter a certeza de que eu vou encontrá-lo um dia, né, em algum outro plano, né. Então, ai, tudo bem, se cair não tem problema, a gente vai se encontrar. E daí, dessa vez, eu estava voltando de Lima, e isso nunca aconteceu, já fazia 1h10, mais ou menos, que a gente estava voando, e, de repente, eu estava quase ali, né, sonolenta, quase dormindo, o comandante falou, por favor, não entrem em pânico, mas a gente vai precisar voltar para Lima para fazer uma manutenção. E eu entrei em pânico ali, assim, fui a pessoa que precisei ser assistida pela aeromoça, foi as pessoas do meu lado me ajudando a me manter ali. E eu falava, filho, a mamãe não pode morrer, a minha missão ainda não acabou. E daí eu contei para algumas pessoas quando eu cheguei, as pessoas falaram, ai, nossa, que bom, assim, né? Me fizeram refletir sobre isso, porque pela primeira vez eu fiquei assim, juro, 1h10, que foi o tempo que a gente precisou retornar, pedindo para não morrer, porque não era a minha hora ainda, sabe? Que a minha missão não acabou. Acho que agora, infelizmente, o tempo acabou mesmo, mas só respondendo rapidamente a sua pergunta, eu não vivi um luto real, né? Eu tive que imaginar como seria, né, um pai perdendo o filho, e isso é uma dor inimaginável. Mas todo o livro surgiu, como eu falei, eu não imaginei escrever um livro sobre luto, eu imaginei escrever um livro que partia de uma possibilidade de suicídio. Então, o suicídio estava rondando meus pensamentos de alguma forma, porque naquela época eu também estava vivendo uma certa ausência de mim. Então, quando eu comecei a escrever, eu percebi isso depois. Eu estava de luto por mim mesmo, e aí que me surgiu a história de um pai perdendo o filho que não conhece o pai. Ou seja, eu projetei essa ausência de mim numa ausência do outro dentro da ficção. Então... Da vida, exatamente. E para mim, acho que se eu obviamente, quando eu estava escrevendo, eu não pensava nada disso, eu só escrevia, né? Que é o que a gente geralmente faz, a gente vai escrevendo e depois a gente pensa, nossa, eu escrevi um livro sobre isso, e agora, olhando em retrospectiva, eu penso, eu acho que esse livro surgiu por uma falta, na verdade, um luto meu, de mim mesmo, e que foi transfigurado em ficção, em palavras, em imaginação, mas a partir de sensações reais. A gente busca na gente, mesmo que seja totalmente ficção, sensações, né, imaginações, memórias que podem servir para aqueles personagens. Enfim, é isso. Eu agradeço demais a presença de vocês. Agradeço a Natália, a Júlia e a Marina por essas falas lindas e emocionantes que elas puderam compartilhar com a gente. E quem não comprou os livros delas e o meu, por favor, temos uma lojinha aí. Obrigado, gente. Eu vou pedir para vocês, quando levantarem, se puderem juntar um pouquinho as cadeiras para a gente ter mais espaço. Elas estão por aqui para assinar livros.